Ora, estimado telespectador do nosso Muito Boa Noite, no ar e consigo mais uma edição do Semana em Análise. Olhar para os temas que marcaram a semana, obviamente não todos, mas aqueles que nós selecionamos aqui vão merecer o comentário daqueles que constituem esta equipa. E eu começo já a saudar. Luizinho, boa noite. Boa noite, Faustino. Boa noite, Eugênio Clemente. E boa noite, telespectadores da TPA. Eugênio, boa noite. Boa noite, Faustino. Boa noite ao Luís. Boa noite aos telespectadores. Desejar um bom final de domingo, pronúncio de uma nova semana e que venha a jornada de trabalho. Muito bem. Vamos então para aqueles que são os temas aqui selecionados e começamos com a visita às obras rodoviárias em Icoli e Bengo e do Centro de Convenções da Chicala, a visita feita pelo Presidente da República. Eugênio Clemente, e começamos aqui com as obras no Icoli e Bengo, também a região da Maria Teresa. Estamos a falar propriamente do troço Catete-Cabala-Mushima e também o troço Catete-Maria Teresa. Olhar aqui para a mobilidade que vão desembocar, na verdade, se olharmos em profundo, no desenvolvimento da nova província e com a malha viária toda asfaltada, que é um dos desafios do próprio Executivo, podendo garantir aqui este direito de ir e vir. Bom, um direito de ir e vir que, de alguma forma, deve dar garantias de segurança rodoviária para quem vai trafegar por esses troços. Não nos vamos esquecer que um dos nossos maiores problemas é garantir que a malha rodoviária construída tenha capacidade de sustentabilidade. Por um lado, se colocam questões que se culpabilizam aos automobilistas da caminhonagem, que, segundo informações, existe um excesso de carga que trafega pela nossa malha rodoviária, mas temos um problema grave que é a ausência real, em tempo certo, para se encontrar as razões e os fundamentos do porquê daquilo que nós construímos está a demorar muito pouco. Nós temos que ter em conta que precisamos de fazer com que as nossas despesas orçamentais de caráter reprodutivo, como são as estradas, que devem impactar simultaneamente o desenvolvimento, elas não tenham um tempo de durabilidade e que impedem o país de ver o seu financiamento a multiplicar e não a ser repetitivo. Eu, sobretudo, trafeguei por essas obras muito recentemente. Conheço bem o tráfico que se faz entre Catete a Mushima. Espero que desta vez exista um critério de responsabilização e que se assentem também critérios de garantias contratuais. Porque não se justifica, eu já me perguntei por que razão ou há excesso de vandalismo ou há uma ausência de fiscalização que nos permitem, de alguma forma, criar confiança ao cidadão de que aquilo que o Estado investe hoje no Catete Mushima, amanhã o Estado poderá investir este dinheiro não para repetir esse investimento, mas para multiplicar o investimento. Eu me recordo que se falava que nós tínhamos um gap do ponto de vista de investimento rodoviário muito grande, uma malha, um investimento, acho que mais de 8 mil quilómetros de estrada. Se nós pudéssemos ter calculado aonde é que já se investiu e se só será necessário fazer manutenção daqui a quanto tempo, esse investimento hoje não estaria a ser feito nessa estrada. Então, eu espero que esta reabilitação que está a ser feita agora no Executivo do Presidente João Lourenço tenha um cálculo de sustentabilidade em termos de durabilidade e que, de alguma forma, se consiga perceber por que razão também surgem muitos buracos. Faustino e Luís, nós trafegamos por esse país. Se há um nível de vandalismo que também já chega
de alguma forma, os postos de energia e outras infraestruturas, nada também me tira a certeza de que existe aqui também algum sentido de vandalismo nas estradas, porque muitas das vezes os buracos não surgem com o caminho da berma de onde passam as águas, até porque as nossas estradas têm muitas dificuldades de termos linhas de escoamento propriamente Mas feitas. está a querer dizer esse vandalismo? Há quem destrói o asfalto propositadamente? Sim, destrói-se o asfalto propositadamente, porque não se admite que em determinados momentos a natureza onde nasce o asfalto seja apenas um erro técnico de engenharia do ponto de vista de construção. Então, primeira característica que eu queria dar sobre esse tema era ver o sentido de responsabilidade, quer do Executivo, que está a fazer essa estrada, o Ministério de Tutela, o Laboratório de Engenharia, para que nós, num período de tempo não inferior a 5 anos, tenhamos essa estrada com os problemas que nós temos. E um outro problema que é essa questão da pesagem. Não nos vamos esquecer que esse traçado poderá ser uma via circular de escapatória para os caminhões que vêm aqui do Kwanza Sul, que já podem entrar Cabo Ledo, desviam por Mochima e vêm sair por esse troço. Nós já ouvimos falar muito do troço Maria Teresa. O troço Maria Teresa quase que era uma moda do ponto de vista de comunicação. Não nos vamos esquecer que não estou a falar hoje apenas como alguém que está a comentar. Eu já estive nas vestes de acompanhar muito investimento rodoviário nacional. E, nós temos que pensar esse país com sentido de Estado. Nós temos que ter um compromisso do laboratório de engenharia sobre esses investimentos que estão a ser feitos, sobre a qualidade. Porque, veja, a camada do asfalto vai tendo lombitas, lombinhas. Não, são os caminhões. Então, ao ser inaugurada essa via, que se coloquem as balanças, nós temos que, de alguma forma, se hoje há pouco dinheiro, e se diz que o dinheiro que temos é um dinheiro público de responsabilidade de todos, então vamos fazer com que este traçado não seja uma repetição, porque os homens têm que aprender. Se, por um lado, era necessário o país aprender, eu acho que já aprendemos muitos com os erros que cometemos. Então, para mim, é uma boa aposta, porque já falamos que este troço tem uma indicação de nos levar ao santuário da Nossa Senhora da Mochima, que se está a transformar num pilar importante da mobilidade do turismo religioso em Angola, mas que existe assim um compromisso de todas as áreas que intervêm para que amanhã não se atire a culpa no ar. Não se venha aqui dizer que foram utilizados materiais não apropriados para esse troço. Nós temos o laboratório de engenharia. Fez-se muito investimento no laboratório de engenharia. Então, cada passo tem que existir aqui uma certeza de um compromisso, uma atenção e uma responsabilidade muito séria de todos. Não é? Luís Gimbe, nós vemos o Presidente da República com esta atenção, sobretudo das novas províncias, e a questão viária tem merecido este cuidado do Presidente da República. E vimos aqui no Icolibengo esta preocupação com a ligação viária do país, mas também aqui esse aspecto que o Eugênio levanta do maior envolvimento do Laboratório de Engenharia para que se cuide melhor e haja qualidade no tipo de material usado, atendendo assim a necessidade de obras não só com um impacto significativo, mas com certa durabilidade. Sim, eu faço a minha análise em dois aspectos. Um, este aspecto técnico da obra, a qualidade e todos envolvidos, mas antes, porém, uma análise política desta ação do Presidente da República. Vamos assistir, e isto aqui para mim é interessante ver, sabe que os períodos eleitorais, nós estamos num ano antes das eleições, e Angola e o MPLA não é o único que faz investimentos em infraestruturas para, durante a campanha eleitoral, poder estar associado à propaganda do governo, aquilo que está a fazer. Mas só que vejo que o Presidente João Lourenço está a ir ver obras com certeza que vai acabar. Excepto que vamos entrar num tema daqui a pouco também sobre obras, que vai começar, não é?
E isto é muito interessante, porque se olhar o comportamento do presidente João Lourenço na sua candidatura em 2017 para 2017 e para 2022, a esta altura estava a ir ou lançar a primeira pedra ou ver obras que estavam no meio para serem concluídas. E esta expectativa que se cria de obras por acabar, e aqui temos um tema com 2 obras que está a ver que estas 2 obras, que era das estradas do Icolibengo e que era o centro de conferência de Chicalas, para serem terminadas antes do fim do seu mandato, levanta, na minha análise, uma discussão, mas de a responsabilidade política de ver tudo terminado e não deixar pagamentos, obras em curso, pagamento por fazer, para aquele que será o novo eleito. Deixar a casa arrumada. Sim, mas também é fundamental na sua digressão, porque depois todas estas questões, principalmente no ano pré-eleitoral, todas estas incursões que o Presidente faz de obra realizada ou lançamento de obra, vai em 2027 constituir aquilo que é propaganda eleitoral, na missão do que foi feito e do que tem por fazer. Mas aqui o foco com as estradas... Mas propaganda eleitoral, quando o Presidente tem a missão de servidor, de governar? Governar, Luís. Mas Luís. isto é mesmo, governar ao que Concorda com isso? Não, eu estava à espera que o Luís terminasse, que era para não lhe roubar o raciocínio. Exato. Terminar. Reitero o que disse. O Presidente João Lourenço está a cumprir o seu último mandato e tem que deixar de forma a certeza pública daquilo que ele fez bem, e aquilo que fez bem tem que constituir mensagem de propaganda para promover aquele que vai prosseguir. Isto é política, é a coisa mais normal que se faz. Sim, mas o Luís tem sido das pessoas que tem advogado um país que cresça, onde nós conseguimos separar o que é política e o que é governação. A política é dos partidos e o âmbito da governação, o servir a todos. Então, se nós viermos para aqui e assentarmos essa base de discussão de que isto é política dos partidos, então estamos a anular o caráter público deste programa ou da existência da televisão. Deixa-me só explicar. Eu vou explicar. Olha, Luís, é assim. O presidente João Lourenço não é o dono do programa do governo. O dono do programa do governo é o partido MPLA. A responsabilidade do mérito ou desmérito, no final das contas, se eu me cruzar com alguém que atribui este programa à responsabilidade do Presidente, eu vou dizer que, afinal de contas, estamos com dificuldades de amadurecer a consciência política nacional. Não entendi qual eu vou que chegar. me está a contrariar. Não, estou a contrariar porque dizer que estas obras têm esse caráter eleitoralista, não. Essas obras, para mim, têm um fundamento de governação. Eu vou-lhe repetir porquê. Eu fiz uma introdução... Concordo contigo. Sim, eu não quero, porque assim, eu não posso avaliar o calendário eleitoral sem antes as eleições serem anunciadas, sem antes termos esgotado o exercício da governação do ponto de vista daquilo que é o mandato, aonde é que vai terminar o mandato, para nós avaliarmos. Então, eu agora me coloco a avaliar o desempenho do fundamento da despesa. É uma despesa boa? É uma despesa positiva? É uma despesa positiva, todos nós temos a certeza. Eu concordo com a sua análise. Sim. Por isso, eu disse
eu vou fazer duas análises, uma política e outra técnica. Perfeito. E reitero o que disse. Sim, mas eu na política... Reitero o que eu disse nesta análise política. Este ano, toda a ação que o presidente João Lourenço colocar como de trabalho realizado vai ser usado como propaganda eleitoral naquilo que foi bem feito. E se não fizer isto, estará a prejudicar-se a si mesmo. Agora, mas prejudicar por quê? Porque ganha-se eleições mostrando obra feita. Não, nós temos que... Sabe uma coisa? Assim, posso passar na outra não, mas eu queria só, aqui antes de passar, eu queria só também fixar aqui nesse tema. Nós temos que acreditar que o caminho faz-se caminhando. Na história da Angola, da República, nós só tivemos ainda 3 presidentes. Teremos outros presidentes. Ninguém pode ter a certeza que humanamente é possível granjear o ego de dizer que eu já fiz e mais nada vai acontecer. O país vai ter que continuar a ir para frente. Sendo que vai para frente. Sim. Posso fazer? Sim. Bom, pode ir para a segunda análise. A análise técnica, eu vejo que do investimento em qualidade já melhorou-se muito. Porque anteriormente o setor da estrada estava naquele segmento dos contratos, oferecer contratos para simplesmente as pessoas, ou as pessoas a quem eram oferecidos os contratos, estávamos no âmbito de, para fazer um negócio e buscavam qualquer empresa para fazer construção de estrada. Hoje assistimos que muitas dessas empresas tiveram problemas com o Estado angolano e com a Justiça. Aumentou um pouco a qualidade das obras de estrada que se fazem. Para mim, a preocupação tem a ver em assegurar a questão de segurança. Desculpa repetir o pleonasmo, né? Por exemplo, quando se faz uma estrada e se interrompe uma estrada, não há alternativas ou as alternativas são precárias e criam grande segurança para quem faz o tráfego naquela área. Porque, e a justificação tem sido que parece de que está-se a pagar 2 estradas, aquela que se desvia, mas do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de estabilidade, tem resultados muito grandes. E às vezes ficamos a calcular. Basta, eu ainda não passei esta zona, daqui a pouco vou para o norte, mas o primeiro cálculo que eu estou a fazer é este. Será que dá naquela parte a estrada desvia-se, é tudo andar X quilómetros em terra batida, que o carro vai sofrer danos, ou ali onde estão a fazer a estrada tem um desvio com o mínimo de segurança. E eu acho que esta é uma preocupação que o Estado, as empresas têm que colocar na balança, porque tem a ver com segurança. Ou seja, a maior segurança naquelas vias alternativas criadas enquanto está a decorrer a obra. Cria-se insegurança. A questão é esta. Cria-se porque são zonas muito precárias para poder trafegar com qualquer tipo de viatura. E agora, eu gostaria de entrar nas outras, são 2 obras. Sim, mas agora também já para sairmos desta mas eu queria só fechar aqui uma coisa. É assim, eu repito, nós, se não dermos responsabilidade ou não responsabilizarmos as instituições que criamos, nós vamos ter sempre o problema da culpa no ar. E o meu argumento é de dizer assim, o laboratório de engenharia tem que vir e ser responsável final daquilo que é a garantia de que esse material, de que essas vias que estão a ser feitas, elas não vão permitir ao Estado voltar a um terceiro reinvestimento. Isso é um ponto muito importante. O outro ponto importante é a questão do balanceamento da carga que circula, trafega no nosso país. Isto não podemos tirar, Luís, porque sabe que quando se fala de problemas das nossas vias, se atribui também culpa à caminhonagem. Temos que sair, deixar a culpa no ar. O outro elemento que é fundamental é o seguinte, só para terminar. As empresas, Luís, elas angolanas, nós não podemos culpabilizar elas de nada. Nós não podemos também ir nos fundamentos que às vezes são colocados. Hoje, com quem quiser fazer uma obra pública como empresa,
se não tiver ancorado com uma capacidade de financiamento, não entra na jogada. Temos que ter muito cuidado, porque o financiamento é a maior parte externo e sabes que muito dos financiamentos vêm na ótica do crédito ao exportador. O crédito ao exportador já te indica quem são as empresas que vão estar alinhadas. Eu também não quero que o nosso país tenha apenas 5 empresas para fazer o país. Sabe, quando nós temos vários nichos empresariais pelo país, o que é que acontece? Vai ser o Luís que está a fazer uma obra de estrada no Chico Leste, que amanhã vai dizer, sobre os meus lucros, vou apoiar a responsabilidade social de ajudar o governo provincial e as populações a criar um clube de futebol. Se o Luís estiver com uma empresa que ganhou obras, está no Quando, Província Nova, no Cubango, desculpa, só para terminar. Exatamente. Então, vamos criar também... Vamos criar para o sentido da democracia e da oportunidade empresarial. Exato. Vamos olhar também, nós falamos aqui da entrada, vamos lá para as obras do Centro de Conferências, mas vamos olhar para um aspecto importante, que é a conclusão, o impacto da conclusão dessas obras, que é o que realmente levou o Presidente para aí. Gostava muito de ouvir de vocês também o impacto da conclusão dessas obras. Foi a minha primeira análise. Foi bom olharmos para a questão do laboratório, da análise técnica, da visão política, mas vamos olhar para o impacto destas obras, para a vida dos angolanos, para a nossa vida, para a vida dos cidadãos angolanos. Uma obra, quando ainda não é terminada, o impacto é projeção, não se pode falar, mas a questão é o impacto político. E por isso, foi a primeira, talvez deveria ter dito, falar do impacto da obra. Mas se a obra ainda não está concluída, a sua... dizer que vai melhorar a vida das pessoas, que vai trafegar milhões de cargas. Isto é tudo mensagem política que eu coloco na categoria da propaganda. Mas se calhar eu pergunto também ao Eugênio e o Luís perspectiva. Por isso é que eu pergunto... passos já foram dados sobre essas obras e ouvimos o Ministro falar que é bom que estão todos os entes aí reunidos, desde o laboratório, a Ministra das Finanças presentes e penso que a mensagem que ele passou também era para a Ministra das Finanças por causa dos desbloqueios das verbas. E é importante nós olharmos para o impacto dessas obras, mais do que uma visão política. Eu vou começar pelo menos por aqui. Porque é preciso futurizar também quando se projeta alguma coisa. Tem-se dito... O futuro... Quem promete o futuro é o político. Luís, peraí. Vamos ouvir a opinião do... Não é a minha opinião, mas o homem é eminentemente um animal político. Talvez eu não esteja a perceber a pergunta. Sim, mas... Porque eu sinto que já espremi tudo. Não, mas centro da Chicala. Não, mas assim, sendo que o homem é um animal eminentemente político, eu acredito que há um impacto positivo no término dessas obras. Primeiro, porque vamos ganhar um município novo com uma dimensão que tem espiritualidade, economia e novos modos viventes. Não nos vamos esquecer que na Muxima está a ser edificada uma nova vila. O que eu não quero é que muita gente ocupe casas na Muxima e depois não deixa que a Muxima se estruture como um centro habitacional de vocação do turismo religioso. Porque isso tudo está interligado. Para mim está interligado o novo aeroporto, está interligado a estrada que vai dar comodidade e segurança das pessoas chegarem ao santuário, e está interligado o santuário da Muxima. O que é que eu gostaria que se fizesse mais? Não sei, não sei se será agora no executivo do presidente João Lourenço ou será uma tarefa para um próximo presidente, é nós trabalharmos no sentido de tornarmos o Kwanza navegável. O Kwanza já foi navegável. Navegar o Kwanza entre a Cabala, a Muxima, ao Dondo ou a Muxima, a Massangano, seria um ganho muito grande. Porque já no passado era uma obra, era uma via de comunicação. Muito bem. Então tem um impacto fundamental. Vamos agora são duas obras, está o Centro de Convenções da Chicala. Espero que essa pergunta o Luís consiga perceber, porque afinal ele só percebe o que lhe apetece perceber. Vamos olhar agora para as obras do Centro de Convenções da Chicala. Agora vamos para as obras do Chicala. Mas, por favor, não me peça para fazer projeção. Não, eu não pedi para fazer projeção.
Não, eu perguntei, tudo que é obra é circulação. Visa um fim. Mas esse e há fim impacto. é fim político. Não, mas doutor não. Luís, Eu pergunto, não há um pode fim ser, não pode social. ser político. Carros vão, Sim. pessoas se movem com maior Luís, brevidade de tempo. Conhece a Moshima? Nunca fim esteve no Moshima. de uma... Hoje vocês não estão a querer me perceber. Não, mas quando eu eu estou a dizer de político, não estou não a é excluir. política. Só um minuto. Sim. Quando eu estou a dizer de político, estou a dizer é da função de quem projetou a obra, o governante, nas funções políticas, de dizer assim, que vou colocar este projeto nesta função política e tem resultados, está num programa bem desenhado daquilo que ela visa, é nesse sentido. É só nesse sentido. Mas o Luís hoje tem vontade de filosofar. Como nós estamos num Está programa difícil. em que a informação deve ser esmiuçada com clareza, então não vamos entrar no Ele só quer entrar no centro de convenções. Vamos agora para o centro de convenções. O Presidente foi ver as obras na Chicala. Olha, a obra de Centro de Convenções, para mim, é muito interessante, porque ela sabe que tem um histórico, era ali que estava para ser os largos do Ministério, era ali que esteve a situação conflituosa da propriedade da Urban Invest, da Isabel dos Santos, mas nós sabemos que toda aquela zona se transformou em zona privada. Aliás, no seu relatório, o Ministro de Obras deixou bastante claro, mas tem uma parte que é pública e o Governo fez este investimento. E o que me chamou a atenção, não é a primeira vez que estamos a falar desta obra, é de que não me parece, eu não sei o porquê que fizemos aquele investimento de fazer o centro de convenções para dar utilidade, está um pouco confuso, se é utilidade privada ou pública, mas se é pública, temos logo ali no mausoléu também um centro com as mesmas características, os mesmos fins, mas no final eu sinto que o presidente João Lourenço está preocupado novamente em terminar algo que prometeu para que o próximo executivo, com aquele dossiê das propriedades que estão ali na marginal de Luanda e a requalificação da marginal de Luanda, este assunto esteja arrumado. Agora, projetar novamente o cine-teatro, ou o teatro que ela tem, o espaço de 700 carros que ela vai fazer. Estas projeções estão ali no papel, mas enquanto não se terminar a obra e ter resultado concreto, para mim é muito... Sou muito prudente em anunciar e defender isto, porque qualquer um pode ler, está lá que é este o fim, mas agora sair do papel para a realidade, temos muitas coisas distantes nisto. É só estas coisas que vamos ouvir o Eugênio e sairmos já desse tema. Eu volto novamente à minha posição de que eu estou preocupado com a narrativa de se entregar a responsabilidade do país a uma só pessoa. É muito perigoso isso. Esses projetos, nós temos que acreditar que se foram feitos, de alguma forma temos que dar utilidade e ter uma visão mais estratégica do país, daí o fundamento de ter visto a ser criada uma comissão que vai promover eventos ou que vai liderar a promoção de eventos. Espero que se consiga, porque aqui, e discutia-se isso na ótica dos economistas, um dos grandes problemas de Angola atingir um caminho certo na diversificação da economia é o facto dos setores não estarem convergentes. Cada um faz por si e depois, quando nos sentimos apertados, é que pensamos em como operacionalizar a estratégia. Este é um grande problema. Então, quando nós colocamos um centro de congressos dessa dimensão, e nós temos que dar utilidade, porque aqui, quando se constrói o Intercontinental sem publicidade, parece que desmantelamos o HCTA, que durante muito tempo serviu eventos. Agora, quando estivermos aqui com este centro da Chicala operacional, parece que vamos desmobilizar outros centros. Nós estamos a falar de várias salas, estamos a falar de manutenção, esse espaço precisa de ser orçamentado e é preciso perceber até que ponto ele vai continuar a ser uma despesa pública ou até que ponto, e como dizia o Luís, parece que o centro é um investimento privado,
mais de responsabilidade pública ou de um terreno que é privado e o investimento é público. Mas é preciso o próprio Executivo, às vezes, não se meter muito a jeito. Não se meter a jeito é quando esse tipo de eventos, de investimentos estão a ser construídos. A estratégia do diálogo com os vários nichos da sociedade, como tornar isto rentável, tem que começar a ser discutido para que se tirem realmente as dúvidas. Eu falo da Chicala, mas também falo, Francisco, Faustino, desculpa aí, Luís. Nós temos que pensar em todo o investimento que estamos a fazer no sentido de dar a Luanda a imagem de capital que realmente queremos. Queremos Luanda como um centro de congressos, abrimos a porta do país como um país de acolhimento de eventos de alto nível, tivemos a Cimeira de Infraestruturas da União Africana, é para continuar ou é apenas porque tivemos no mandato do Presidente enquanto Presidente da União Africana? Tivemos a Cimeira Estados Unidos-África, é para continuar? São esses eventos... Não, deixa só terminar. Sim. São esses eventos que, no meu entender, devem suportar investimentos dessa natureza. Por isso é que eu digo assim, o país às vezes quer fazer eventos feirais. As feiras são não apenas unidades de promoção, são unidades de negócio. Quem vem a uma feira está a vir a um destino para falar com stakeholders de determinado nicho de negócio. E nós aqui não. Durante muito tempo temos eventos em que é o Estado quem subvenciona. Temos que preparar. Quando nós queremos fazer eventos, temos que chamar os hotéis, temos que discutir, temos que fazer programa, temos que vender com antecedência. Então, eu creio que a responsabilidade de manter esses eventos depende da nossa vontade de mudar a nossa maneira de vamos olhar agora para as obras, porque o tempo também já urge. Vamos olhar para as obras que arrancam de requalificação no projeto Nova Vida. Nós sabemos que é dos grandes projetos que o país conheceu no começo do milénio, mas que muito tem vindo a perder aquilo que é a sua qualidade, e o Governador anunciou o arranque das obras. Olha, este dá para falar imediatamente, dá um impacto. Dá porque o Nova Vida tem impacto as estradas, o sistema de escoamento, parece que se construiu e não se teve o cuidado de projetar aquela urbanização para o escoamento da água, né? As águas estão sempre paradas, danificam imediatamente as estradas. As casas também foram requalificadas, porque foram para lá, na sua maioria, ministros ou diretores, colocaram as casas à sua dimensão, mas me parece que as infraestruturas não estavam preparadas para as modificações que as casas sofreram, e por isso, excepto o Nova Vida 2, a segunda fase, me parece que, do ponto de vista de infraestruturas, os técnicos têm os nomes próprios, né, de assessoria, que faz drenagem, me parece estar melhor organizado, porque o Nova Vida 1 ainda parece muito precário, que está a obrigar periodicamente reinvestimento no Nova Vida. E aqui, novamente, volto a dizer o que disse no início, se o governo não projetar esta obra para aumentar a satisfação dos munícipes de Nova Vida, sim, vai ter problema de sentimento contra eleitor no próximo ano. Então faça o começo ou agora. E isto não é nenhuma utopia, não é falar política, isto é simplesmente governar para se manter no poder. É assim em qualquer lugar, não é? O importante é que o cidadão veja a sua vida realizada e para o melhor, não é? Agora, das questões das obras, e queria tocar neste aspecto, obras como estas, para mim, estão
assertivas. Como vimos, em quase toda a parte de Luanda, para mim foi assertivo os investimentos, como se fez na zona de Viana, por exemplo, as estradas que foram agora asfaltadas, que dão a alternativa às estradas principais, ou seja, mesmo em Kazenga, a requalificação em alguns passeios, estradas, esses investimentos são assertivos e eu encorajo por aí. O que eu acho que deve continuar um debate, um escrutínio muito sério, são as grandes obras. Essa não é uma grande obra. Estou a citar as grandes obras, os estádios, os aeroportos, os centros de conferências da Chicala, que me parece que são milhares e milhares contratados de forma simplificada e depois vira um mecanismo simplesmente de transferência primitiva de capitais, de enriquecimento de alguns, e isto sim, isto é que a mim cria alguma discordância. Mas obras como estas vamos ouvir agora de requalificação... Vamos ouvir o Eugênio então aqui também. Continuo muito cético com o aspecto da desconfiança, o facto de nós acharmos que... Eu noto às vezes, em determinadas conversas, as pessoas parece que estão a pensar que o país termina em 2027 e como termina em 2027 o mandato do Presidente, vamos fazer algumas coisas porque depois vai mudar e não sabemos como. Temos que tirar essa histeria que está na mente das pessoas. Esse país vai ter que continuar. Independentemente de que a gente queira dizer, o país tem que continuar. Então, se o país é para continuar, qualquer obra tem que ter um caráter final que é a satisfação das necessidades das pessoas. As necessidades coletivas não são partidárias. Não é para dizer que fazer uma nova vida nesta fase é para garantir voto. Não pode. Vou-lhe dizer novamente porquê. E disse o próprio governador. Mas eu não disse não, isso. continuas a manter sempre essa posição. Eu não disse isso. Isso são tuas palavras. Podemos repetir o vídeo se quiser. Eu não disse que fazer a obra é para manter o voto. Tu disseste o seguinte, tem que fazer as obras para garantir que as pessoas tenham confiança e votem. Eu disse o que tu disseste há pouco tempo. Eu que disse. Qualquer obra é para satisfação das necessidades coletivas. Elas não são, então vou repetir, elas não são partidárias. E sobre o Nova Vida, temos que dizer o seguinte, hoje, quem conhece o investimento de Nova Vida, e é por isso que eu estou a dizer, nós temos que aplicar os mecanismos de compromisso com o dinheiro que se tornou muito pouco. A verdade é uma, se nós tivéssemos hoje uma Nova Vida menos degradado, se calhar estaríamos a recapitalizar esse investimento para a zona do Benfica, que fica, onde as pessoas têm investimentos de propriedade de autoconstrução dirigida, boas casas, têm energia, mas não têm estrada, não têm infraestruturas. Quanto à Nova Vida, volto a dizer aquilo que disse o próprio governador, há uma hectare que nem sequer ele nem sabe se algum dia funcionou. Luís, nem não podemos ter um investimento público que não seja compatível com a preservação do meio ambiente. No Nova Vida não tem jardim, tem hectare. Nós temos que deixar de ter as águas residuais a drenarem para o mar. Se nós temos hectare, temos que fazer com que transformemos as águas residuais e essas águas sirvam para fazer irrigação do jardim. Nós não podemos fazer um investimento que se traduz nele em si mesmo uma satisfação. Fizemos as estradas, estamos satisfeitos. Então, a drenagem vai continuar a ir para o mar. O Nova Vida vai continuar a ser um lugar onde só se habita, quando devíamos ter ali uma zona de jardim, zona pública. Não é isso porque não há água. Então, eu sinto que o meu debate, o meu diálogo, não pode ser do comum. Senão, não venho para a televisão mostrar que eu tenho um compromisso com o país. Eu tenho um compromisso com o país, mas o facto de eu dizer isso não significa que eu estou a me candidatar a nada, não. Sou um cidadão que diz assim, por favor, é a altura de dizer que temos que mudar. O investimento da estrada, para mim, não é único. Se esse investimento não subscrever aquilo que é o compromisso que Angola tem relativamente à preservação do ambiente, à criação do ambiente mais saudável para as pessoas. Olha a imagem que a televisão está a mostrar. Essa imagem dessas águas é a ausência do hectare. Por quê? Porque nós queremos continuar que as nossas águas vão drenar para o mar. Esse é outro problema. Bom, então... vamos agora olhar para Moçambique. Angola, mais uma vez, estendeu a mão solidária a Moçambique em razão das cheias. Eugênio, olharmos muito rapidamente para, não só para as cheias, os danos que
esta calamidade natural está a criar, mas aqui é a razão desta mão solidária de Angola caracterizar esse sentido de filantropia do povo angolano. Primeiro, não é só um sentido de filantropia. Angola, na sua matriz de apoio aos povos, sempre teve este lado, não é? Este fundamento de solidariedade. Na Namíbia, no Zimbábue e na África do Sul, creio, estaria a continuidade da nossa luta. Moçambique está na SADC, faz parte da nossa região, é um país irmão de língua portuguesa em África e faz todo sentido que o Estado angolano, independentemente das vezes quando nós nos sentimos apertados, achamos que o Estado não pode fazer esse tipo de ato do ponto de vista protocolar, pode e deve. O que é importante chamar a atenção é o seguinte: estão a ocorrer fenómenos de alterações climáticas pelo mundo. Estamos a ter precipitações que estão a levar países, e nós não podemos ter receio de falar o que está a acontecer, por exemplo, em Portugal. Eu volto novamente a me perguntar como é que nós estamos relativamente a isso, a nos preparar para situações que podem alterar o quadro climatérico do país, quando estamos a ver, por exemplo, na região aqui das Lundas, níveis de quedas pluviométricas com grande intensidade. Sei que o INAMET já deu algum alerta relativamente a isso, mas nós temos o Serviço Nacional de Proteção Civil, aí sim justifica-se perceber como é que esse serviço está dotado tecnicamente para dar uma capacidade de resposta a situações que venham a acontecer. Temos também um Instituto de Saúde Pública, temos que saber como é que esse Instituto pode estar preparado para uma capacidade de resposta, para que vejamos onde a chuva, em tempo quente, podem surgir outras doenças. Podemos falar da cólera, podemos falar de outras anomalias que podem vir derivadas dessa situação. Por isso eu creio que quando a barba do vizinho dizem que está a pegar fogo, devemos meter a nossa de molho, né? Aprendi isso. Então esta é a mensagem que eu tenho a passar. Vamos ouvir então o Luís Jim. Olha, a Angola e Moçambique, na questão de solidariedade, é reiterado, é histórico. Nós fizemos isso de forma pessoalizada, amigos angolanos em Moçambique nos ajudamos, e em Moçambique há um certo sentimento de proteção nestes momentos de Angola. Aquilo que nós temos pouco para Moçambique é muito, e já várias ocasiões, não é a primeira vez que a Angola presta sua solidariedade, quer por infraestrutura ou recursos humanos, presença de angolanos em Moçambique para apoiar, quer na área de segurança militar, quer na área de saúde, mas sabemos que Moçambique, pela sua zona, sua localização no Índico, é um país que tem sido afetado muito pelas mudanças climáticas. Recentemente faleceu uma senhora que era símbolo da resistência, da resiliência, porque na crise, naquela que foi a maior crise há 20 anos atrás em Moçambique, foi uma criança que nasceu numa circunstância na árvore, não é? Repito, este gesto que Angola faz, fê-lo o Estado, mas há muitos angolanos a fazê-los de forma diretamente para com os moçambicanos. É um momento de solidariedade, é um momento de nós dizermos que estamos presentes com maningnais, não é? E acho que sim, é uma situação difícil para Moçambique, mas tem amigos de países como Angolano que, nesta altura, o pouco que temos é muito para partilhar com Moçambique. Muito bem. Agora vamos olhar aqui para o acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça e o Governo, no caso, o SOJA, situação que já temos visto há vários anos e que aqui chegam a acordo, a reivindicações que têm a ver com a atualização de salários, carreiras, a melhoria de condições de trabalho e o SOJA a chegar a este acordo, evitando assim aquelas greves sistemáticas que iam acontecendo. Luís Jim. Olha, a minha análise nesse tempo veio de dois sentidos. Um, é verdade,
O setor de justiça precisa de reformas profundas, poderia chegar por ali na parte das soluções, mas do problema, sabe que o Sindicato dos Oficiais de Justiça estava anunciada na greves interpeladas e que a próxima greve deveria começar agora em fevereiro. E na primeira greve foi mal gerida, isto é verdade. O Ministério não geriu bem a greve, ou seja, negou-se em dialogar com a classe trabalhadora. E para mim, isto remete a questões muito profundas de discussão, de valores, de ideologia. Eu cresci com um MPLA que sempre governou, em que a classe mais importante para definir as políticas do MPLA era a classe trabalhadora. Eu cresci que no Dia dos Trabalhadores era o momento mais importante para o partido. Incrivelmente, hoje, nesses últimos 30 anos, a classe trabalhadora parece que é a maior inimiga do mesmo partido que governa. É só um sindicato dizer que quer papel, lá vem o ministro, alguém do partido, de achar que já são os do mal, querem sabotar, Eu não consigo compreender como é que ainda temos governantes que com os seus, não digo de seus trabalhadores, porque não são, mas com os seus colegas que fazem o serviço público, não têm capacidade ou é deficiente dialogar. E a forma como o Ministério da Justiça, inclusive, sabe que houve apelos de pedido de exoneração e afastamento do Ministro da Justiça, simplesmente porque negava-se ao diálogo com a classe trabalhadora. Eu acho que marcou profundamente, de forma negativa, a forma como não houve diálogo e aquela greve prejudicou a vida de muitos angolanos. Agora, este passo foi um sinal de que é o diálogo que se resolve estas questões. Para mim, eu acho que o setor de justiça precisa de reforma profunda. Há determinados serviços, como destes que estamos a falar. Reformas que pontos têm? E é uma discussão, exatamente, e é uma discussão que já está dentro do setor. Há serviços que têm que se passar mesmo para terceiros. Vai melhorar a qualidade dos serviços de notários. Os advogados, as associações de advogados profissionais nesta área podem ser habilitados a fazerem determinados serviços e o Ministério da Justiça e o Governo estar mais concentrado naquelas localidades rurais, difíceis, onde... A questão dos cartões, grande parte dos países hoje vemos, são serviços privados. Porque, na verdade, esta greve na sua maioria, os oficiais da justiça, é conservatória, excluindo os tribunais, não é? Mas é conservatória, os registros, que não têm e reclamam qualidade de serviço, qualidade de salário. Se haver maior autonomia destes serviços, porque não vai se diferenciar muito no que se paga, porque nós pagamos estes serviços e vai para o cofre geral de justiça e depois outra questão que se reclama também é a forma de gestão desse cofre geral de justiça. Eu acredito que se terceiriarizar estes serviços nas zonas urbanas, nas zonas mais de concentração, onde há qualidade da presença de advogados e esse serviço pode ter melhor qualidade e pode desafogar o Governo e o Ministério de reiteradamente nestas questões de greve que não abonam muito. Já imaginou um cartório notarial fechar com greve e tens uma viagem de um menor, tens uma situação no hospital de uma cirurgia que tens que assinar um termo reconhecido. Estes serviços são muito delicados para serem encerrados na forma como assistimos, não é? Eugênio Clemente, estamos aqui a olhar para este acordo que
Permite então não acontecer esta greve marcada para fevereiro, as questões já aqui enumeramos, em que o sindicato reclama aqui uma maior atenção do governo, propriamente do Ministério, melhoria de salários, melhorias nas condições de trabalho e, de certa forma, uma dinâmica diferente naquilo que é o trabalho estrutural desde as conservatórias e outros entes voltados à justiça. Olha, o Luís fez um enquadramento aqui que vou concordar 50% apenas. Quando ele se fazia referência que para o MPLA a classe trabalhadora sempre foi um motivo de preocupação e um parceiro dinâmico naquilo que tem a ver com a parceria entre a classe trabalhadora e a parte do executivo. O MPLA é um partido, independentemente de sustentar o governo. Mas quanto ao facto de alguns dos seus quadros terem pouca disponibilidade de fazerem do diálogo um elemento de concertação permanente, eu não deixo de concordar com o Luís. E veja que hoje o sentido do anúncio das greves se tem pessoalizado muito a natureza da figura dos seus titulares, o que não é bom. E veja o tempo que se perdeu, por exemplo, com esta greve da Justiça e o facto de se ter conseguido chegar ao diálogo, e creio que está aí na sala os representantes do próprio Executivo e da classe trabalhadora, em que creio que é possível atender os fundamentos da reclamação. E hoje o que é que eu sinto? Os serviços realmente precisam de evoluir. Nós temos muitos cidadãos. Eu me recordo, recentemente estive num dos SIACs e, lamentavelmente, quando me disseram que só por dia, naquela natureza do serviço, se atendia 80 pessoas por senha, eu me perguntei se nós tínhamos ideia de quantas pessoas viviam na parte que circunda esta posição do SIAC. Então, se nós temos um serviço em que as pessoas pagam, e este pagamento com taxas e emolumentos alimenta a balança de receitas do próprio Estado, por que não se aumenta as horas de trabalho? Por que não se terceiriza esse serviço para uma entidade privada que cria estímulos de horas a mais de trabalho às pessoas que vão poder ter turnos? Porque eu sinto, nós não podemos imitar outras geografias. Se nós temos a possibilidade de ter esse serviço a ser feito em 2 turnos, evitar que as pessoas tenham que estar às 5 da manhã, às 4 da manhã, para fazerem filas, para terem acesso a um serviço público, desculpa, com todo respeito, repito, nós temos que refundar um compromisso com o país. Estamos a criar as instituições, criamos os serviços, mas depois não atingimos o nível de satisfação das pessoas com o investimento público que é feito. Então a culpa aí, repito, como diz o Dr. Luís, alguém tem que assumir a culpa. E quem fica com a culpa acaba por ser o próprio Executivo, quando tem condições suficientes de aprimorar e de melhorar esse serviço. Não se admite, no meu entender. Veja, por exemplo, tivemos também uma greve que ficou ali em frente ao MAT, creio que era do Ministério das Pescas. É diálogo. É diálogo. Nós temos que ter a capacidade de dialogar permanentemente. E repito, isso que disse o colega Luís. Eu aqui vou dizer, Luís, nem todo funcionário público é do MPLA. Eu já tinha dito isso uma vez. Mas também eu fico com dúvidas quando a gente pensa que quem reclama a partida já é da oposição. Não. Aqueles que reclamam nas vestes de funcionários públicos, muitas das vezes fazem-no porque acreditam que por aquilo que produzem as condições podem ser melhores. Eu já disse, no funcionalismo público, mais do que a questão do salário, podem existir outros incentivos. O trabalhador pode ter um cartão com uma categoria de 15 mil a 20 mil kwanzas que lhe dá acesso lá àquelas compras que toda a gente gosta. Pode ter o direito de levar por semana 10 pães por dia. Esses pequenos incentivos sociais dentro das estruturas de funcionalismo, eu vejo que isso não é algo de outro mundo. Nós temos um país que tem uma deficiência de atender o transporte público urbano. Nós sabemos disso. Quase que eu às vezes fico a perguntar onde é que vão os autocarros. Não é uma crítica, é uma realidade. Então, como é que o funcionário público se suporta que tem que chegar ao serviço
Então, temos realmente que melhorar e dar dignidade, mas só o diálogo é um instrumento mais certo. Sim, sim. É o grande instrumento para a construção da paz e da estabilidade. Uma nota, como eu tenho a mente eleitoralista, é uma de profissão, sabe que este Ministério assumiu a responsabilidade no novo quadro legal, na nova lei eleitoral, de massificar o registro do bilhete de identidade. Sim, sim. Atribuição do bilhete e registro de nascimento. Porque é pelo bilhete de identidade que o cidadão vai votar. E eu aqui acho que, nesse sentido, faz de todo o interesse do governo melhorar e incentivar, sim, esta classe de trabalhadores. E nisto termino o seguinte, é muito interessante que hoje o setor privado, quem trabalha no setor privado, um professor que está num colégio, ou uma enfermeira que está numa clínica, ou um oficial de justiça que está num escritório de advogado, tem melhor motivação, sente-se, sai mesmo de casa com vontade, estou a ir trabalhar e volta em casa bem disposto. Já é o contrário os funcionários públicos. Estão ali, sim, eu trabalho seguro, mas todos os dias é uma frustração, é um temor e também é uma inércia, quase não. Muitos estão ali com vontade de trabalhar e ficam sem trabalhar porque as condições para trabalhar nem lá estão. Mas ao nível da justiça, por exemplo, ao nível dos cartórios, eu sinto que já do ponto de vista das condições efetivas infraestruturais, elas já existem. Daí sentir que da parte dos funcionários se pretender também que a equivalência do investimento feito, a equivalência do serviço que eles prestam e aquilo que eles arrecadam para a questão do cofre, que é uma questão, como disseste bem, que o próprio Ministério deve ser discutida, eles sentem que não se justifica, não é compatível com os incentivos que eles recebem para, de alguma forma, para aquilo que eles vêm o serviço a arrecadar. Ou seja, houve um investimento em infraestrutura. Há um investimento. Não podemos... Há um investimento. Em infraestruturas, em meios, condições, mas não há reflexo, muitas vezes, nos técnicos. É a mentalidade que também nós temos, a filosofia de governação política que nós temos. É o de obra, construir, em vez de investir na pessoa. Isto é transversal. Tu vais para todas as infraestruturas públicas, olha, por exemplo, lançamos as infraestruturas das autarquias, todas aquelas fizemos aquilo. Vá lá se melhoramos o salário do pessoal que trabalha na administração. Não, mas... Bom, Luís, ainda temos mais aqui 2 temas para olharmos rapidamente. Sim, sim. Vamos agora olhar para o governo, que cria a sociedade para potenciar o corredor de Lobito. Na verdade, uma entidade que tem esta filosofia de procurar dinamizar este corredor, fazendo dele um verdadeiro motor da economia. Eugênio Clemente. Bom, eu tive a fazer uma reflexão sobre o que é que nós podemos fazer com esta sociedade. Bom, podemos fazer muito, mas eu já sei que um dos grandes problemas em Angola é o conflito de competências, não é? Porque depois vamos procurar saber se essa sociedade, que poderes ela tem, que investimentos ela vai receber para que de facto se torne uma sociedade, se é apenas um ente de promoção, um ente de fomento ou... Até que ponto é que essa sociedade vai ter uma ação efetiva no reflexo? Repito, como disse, já se chegou à conclusão que o nosso maior problema é a falta de sintonia entre as instituições. O que é que a sociedade do Corredor do Lobito vai fazer que a IPEX não faz? O que é que a sociedade vai promover que este novo órgão que foi criado para promover eventos não vai fazer? A minha preocupação depois é perceber. O Corredor do Lobito encerra hoje
4 ou 5 províncias, que é o Benguela, o Ambo, que passa pelo Bié, sobe para o Mochico e atravessa a Lunda com o ramal que agora vai chegar à Lunda Sul. É preciso ouvir o pensamento, não só o pensamento público, mas o pensamento dos agentes econômicos que operam nessa zona para perceberem a pertinência ou não desse ente jurídico e a sua convergência ou divergência com aquilo que já existe hoje. Luís, qual é a sua visão sobre isto? Isto é uma decisão acertada e deveria ter sido tomada A criação no deste início. corredor. A criação desta sociedade. Deste ente. Deste novo ente. É um ente estratégico fundamental e é a primeira coisa que deveria ter sido feito. Sim, vou lá chegar. E é a primeira coisa que deveria ter sido feito antes de aparecer até este ente do consórcio norte-americano. Deveria se atrelar a este ente angolano. Mas acho que foi a experiência que mostrou que tínhamos que tomar essa decisão. Para fazer o quê? Precisamos, não pode ser o governo, e porque aqui o corredor do Lobito é um investimento privado, não pode ser um ministro, um governador ou um administrador que vai ligar estrategicamente os interesses de um agricultor que produz tomate e quer levar quer usar o comboio com um outro empresário que está na logística de conservação dos tomates e o dono do comboio que transporta. Não pode ser o administrador nem o ministro. Tem que ser um ente que seja facilitador de negócios e de investimentos. E aqui, sim, concordo. As pessoas que têm que ser designadas para dirigir este ente não têm o seu perfil tem primeiro estar comprometido com o desenvolvimento de África, porque eles têm que ter a capacidade de ver Angola, Zâmbia, tem que ver para além de Angola, mas também tem que proteger profundamente que aquele município que produz batata, onde passa a linha férrea é uma oportunidade de desenvolvimento de quem produz batata, ok? E aqui quer o engajamento de bancos, quer o engajamento de investidores, as políticas públicas, a responsabilidade social, este ente tem que ter a visão estratégica de colocar tudo num pensamento e numa ação que facilita o negócio. Luís, estamos a ser pressionados aqui com o tempo. Temos mais um tema que é o novo modelo de contratação pública. Se calhar têm 30 segundos para olharmos para isto. Luís e Eugênio. Eu, muito rapidamente, digo que este novo modelo vai terminar com a corrupção que é muito profunda a nível provincial, municipal e que não é visível. Por quê? Porque a lei obriga a contratos, cumprir a lei, um conjunto de procedimentos de compliance, mas estes entes municipais não têm condições e realidade econômica para as cumprir. Eu, exaustivamente, estou a acompanhar estas reformas. Parece-me que a cultura da mincha, sabe que há empresas, pequenas empresas, lá fora ligadas com o ministro ou com o administrador, que só vende papel e tem todos os anos milhares de dólares. Sabes que no nosso orçamento, 45% do nosso orçamento já era assim, há 2 anos atrás, era só para gastar em serviço. Vamos e era ouvir, nesta possibilidade. O tempo rápido não me permite colocar muitas questões que não seja dizer que estamos a assistir, sim, um grande trabalho do Serviço Nacional da Contratação Pública. Estamos aqui a entrar, de facto, numa nova ordem de cultura do ponto de vista de gestão. O tempo que me dão são 30 segundos, não consigo falar mais do que isso, mas há que saudar esse elemento que é fundamental, as reformas positivas e aquilo que é a cultura de responsabilidade que o Serviço da Contratação tem vindo a fazer. Veja que eles começaram com uma ação de formação,
a todos os gestores públicos sobre aquilo que são os princípios e as normas a seguir. Agora estão a passar para uma nova fase e acredito que a fase das responsabilizações será a terceira, mas já com todo um alinhamento da geografia feita. Nos 30 segundos eu Agora posso com a dizer. cativação também. Vemos... Exatamente, não, por isso é que não consigo falar muito mais. E para além da cativação, já também não é preciso apresentar uma caução para o concurso público, não é? Muito bem. De certa forma, vamos olhar para esse tema em outros espaços e poder esmiuçá-lo com mais argumentos. Vai-me restar saudar o Eugênio Clemente e o Luís Jimbo, com a promessa de estarmos aqui no próximo domingo e olharmos para outros temas. Boa noite. Boa noite. E assim, caro telespectador, mantenha-se que a nossa programação vai continuar. A nossa missão é informar, por isso, mantenha-se aí. E nós, da nossa parte, é tudo. Boa noite.